provável escalação do Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Tem Hugo Souza no gol. Linha de zaga ali com o Mateuzinho na direita, Félix Torres e Gustavo Henrique. Esse Félix Torres bate que só, hein? O cara é o Sérgio Ramos da América Latina, tá maluco. Foi expulso na final do Paulista e foi expulso agora na Sul-Americana. Contra o Racing. Pô, e tu viu a expulsão dele? O cara dominou errado. Tu viu, Túlio? O cara dominou errado, ele deu uma canelada na bola, a bola escapou e ele foi dar um carrinho, ele deu uma tesoura. Ele é maluco. No jogador do Racing. Isso foi o quê? 15 minutos, 20 minutos do primeiro tempo? 15 minutos. E contra o Palmeiras foi uma tesoura também. Yuri Reis mandou aí, ó, substituto do Fagner. Tá maluco, cara. Foi... É lance de... Só garoto tem a liberdade de fazer isso, porque ainda não tem tempo de bola, ainda tá dosando à vontade e tal. Mas, pô, Félix Torres... E o Flamengo chegou a... Os empresários do Félix Torres chegaram a oferecer o jogador pro Flamengo no ano passado, né? Aí o Marcos Braz falou... Calma aí, Gavião, calma aí. Fica tranquilo. E olha só. Félix Torres e Gustavo Henrique. Aí na lateral esquerda, o Andileri. Volante, Ranielli. Com o Bidon e Caridio. Os dois meias ali mais à frente. Fazendo, de fato, ali papéis de um meia. O Caridio, ele consegue cair um pouquinho mais para a direita. Ir mais para o ataque. Já o Bidon é mais contido. E no ataque, Romero. Memphis Depay. E no ataque, Yuri Alberto. Conversando com o pessoal do Corinthians essa semana, a galera fala que o Depay eleva muito o nível do Yuri Alberto e do Romero. Era o que a gente estava conversando aqui sobre o Danilo, né? Que o Vinícius falou aqui que o Danilo ele ajuda no posicionamento da defesa. E uma coisa que até o próprio Danilo falou na coletiva de quinta-feira, que você acompanhou aqui no Coluna do Fla, o Danilo disse que o que ele mais contribui, ele mesmo disse, o que ele mais contribui é no auxílio do posicionamento da zaga, né? Ele auxilia muito no Wesley, auxilia muito o Pulgar ali, auxilia muito também o Léo Pereira. Então, o Depay, ele tem essa característica também no Corinthians, ajudar o Yuri Alberto e ajudar o Romero. O Rodrigo Garro é o grande desfalque para esse jogo contra o Flamengo, talvez seja até o principal jogador desse meio de campo. O Igor Coronado, que também chegou a ser oferecido pelo Flamengo, está à disposição, mas deve começar no banco de reserva justamente por conta do Depay e do Romero, os dois formando essa dupla ali atrás do Yuri Alberto. E eu queria ouvir de você, Túlio. Memphis Depay. Aliás, antes do Túlio falar, a gente tem o trecho do Danilo, produção. O Danilo falou do Depay. Perguntaram como que era na coletiva de sexta-feira, no Ninho do Urubu. O Danilo respondeu sobre como o Flamengo deve marcar o Memphis. Solta aí, produção. Certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como o sistema, né? Eu acredito um pouco naquilo que você botar, eu tenho que defender ele, o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. Danilo falando que o principal dessa marcação no Depay é o sistema defensivo, né? Não só um jogador em si. E aí, Túlio, o Depay é o principal jogador do Corinthians para esse jogo contra o Flamengo? Ele é o cara que pode perigar o Flamengo? É o cara, eu acho que ele é o cara que, se fosse numa balança, é o que tem condição de colocar um peso para ela pender mais pro lado deles, né? Mas eu não sei, assim, o Corinthians, pelo menos a estrutura do time do Ramon Dias era, né, um time que atuava muito pelos lados, né? Até por isso também só um complemento sobre... antes de você completar, Túlio, já que a gente citou a provável escalação e você vai falar agora, dar uma palhinha sobre parte tática, o Corinthians se acertou com o Dorival Júnior, só que o Dorival ainda não está regularizado, ainda não se desvinculou lá da CBF, então ele não vai treinar o Corinthians contra o Flamengo. Quem vai treinar é o Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20 do Corinthians, vem tapando esse buraco depois da saída do Ramon Dias. Então, assim, eu não sei se a estrutura da equipe, o modo de jogar, não sei até se o Dorival, de repente, vai fazer alguma intervenção, por exemplo, mas é a estrutura que me parece ser a mesma do time do Ramon Dias, que é jogar pelos lados, né?
Então, você taca a bola ali em velocidade, sempre as jogadas do Corinthians passa muito pelo pé do DP quando ele está em campo, e logicamente que, assim, acho que é uma coisa muito... primeiro, assim, eles não têm o Garro, eu acho isso que é bom pra gente, né, que é um cara também que eu acho que talvez, acho que até ficaria equilibrado ali para ver quem talvez poderia desequilibrar a partida entre ele e o DP. E, cara, assim, como eu disse, eles chegam num momento muito ruim, a pressão muito grande, né? Sem treinador, isso sempre faz a diferença, né, a cobrança em cima. Então, assim, por exemplo, se o Dorival já estiver intervindo na equipe, né, vamos jogar mais pelas pontas, vamos aqui, sei lá, vamos emular o Flamengo de 22, vamos criar um losango ali no meio de campo e tal. Porra, é uma mudança drástica, né? Então, assim, os caras não vão ter tempo de assimilar tudo isso, né? Então, assim, eu acho que é um Corinthians com muita incógnita, o que é bom pra gente, porque, né, os caras não estão num bom momento, mas, assim, porra, você tem preocupação de que o jogo de repente fica duro ali, vai o DP numa jogada ali e faz um gol, decide a partida, né? Há essa possibilidade com certeza. E o interessante é que o Danilo quis colocar ali, mas ele não fala isso textualmente, isso tá na entrelinha, que tipo assim, beleza, o DP é um cara que a gente se preocupa, é um cara que desequilibra, mas não vai ter marcação individual. A gente vai seguir com o nosso esquema de jogo, né? Então, dentro do nosso sistema defensivo, a gente vai marcar. E essa questão de você ter um jogador que, né, é acima da média e que vai potencializando os outros, isso aí é fato, né, cara? Vamos supor que, de repente, você pega o Messi, né? Tira o Messi de jogar lá no Barcelona com Xavi, com Iniesta, porra, e bota lá Everton Motozinho, Luiz Araújo não, porra, Márcio Araújo? Márcio Araújo, porra, é diferente, o cara até pode fazer diferença, logicamente, porque o cara é fora de série, mas, meu irmão, a probabilidade, né, de repente você alcançar números impressionantes, né, tanto individualmente como coletivamente, é muito menor, cara. Então, você imagina o Romário no time do Flamengo de 2019 para cá. O atacante do Flamengo é o Romário. O que o Romário ia fazer? Mano, o Romário ia fazer 1000 gols, pô. Entendeu? Então, assim, o próprio Romário já ia potencializar os caras, né? Já ia potencializar. Então, assim, é um bagulho absurdo, né? Então, acho que, lógico, o Yuri Alberto danou a fazer gols, né? É um negócio, assim, impressionante. Mas, assim, tem que pegar ali também o recorte, né? Os adversários, blá, 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 aquela coisa toda. Sim. Mas ele não conseguia nem estar fazendo nada durante uma época. Mas, assim, cara, é um jogo que eu considero um clássico interregional, Flamengo e Corinthians. Eu acho que é um Corinthians... Talvez interregional é nacional, né? Interestadual, na verdade, né? Regional não. Interestadual, né? Porque a região é a mesma, né? Sudeste. Interestadual. Então, assim, o Corinthians eu acho que é um time melhor do que o do ano passado. Esse Corinthians aí acho que tá melhor. O negócio é que, né, lá, meu irmão, os caras estão fazendo lá jogando a Sul-Americana, com exceção do último jogo que eles fizeram, é brincadeira, né? Assim, boa. E pré-Libertadores também, porra, ser eliminado. Porque, assim, rapidinho, só vou terminar. Se, porra, o Campeonato Paulista fosse tão maravilhoso, porra, vamos abrir mão, por que demitiram o Ramon Dias? Pô, eu ia falar, meu irmão, entupa então, pô. Porque o fato do Corinthians estar jogando a Sul-Americana é consequência deles, em tese, terem dado mais ênfase ao Campeonato Paulista do que a Libertadores, que não vale nada diante do título, né? Então, assim, até incoerente o que eles... Mas tudo bem, a gente vai seguindo, né?